Oi, pessoal. Oi. Oi, Sandra. Oi, tudo bom? Tudo bom, querida? Tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Sandrita. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aí, Guido. Fala, grande Guido. Bom, vou tentar pegar um livro novo no começo, né? Aê. Guido! Oi, Flavinha, estou aqui de cabeça para baixo. Ai, conseguiu já aqui. Sim, mas eu não posso tocar no celular, não posso tocar. Não tem problema, não toca. Só fala. É, Falando já tá ótimo. tá de lado, não tá de cabeça para baixo, tá de lado. De Isso, ladinho. estou de lado. Isso aí é para a gente exercitar outros pontos de vista. É isso aí. Pessoal, por que está gravando? Ah, é que a Kari, não sei, o jeito que a Kari está tendo que fazer o link pelo celular. E eu acho que o jeito que ela faz, eu não sei. Mas eu acho que ela não consegue achar outra opção, Mari. E aí, Mari, tudo bem, querida? E aí, Maria Ângela? Mari! E aí? Como é que é? Ah, e eu acho que também porque a Karen às vezes não consegue entrar bem de cara na aula, ela entra depois, então acho que ela já deixa gravando para garantir. Eu acho que é as duas coisas. Não tenho certeza. Mas E aí, Maria Ângela? Tá Oi. gravando? Tá com muito neto, não? Ó, chegou. Chegou pronto. Chegou. Pronto, ó, silêncio. Muda o assunto, muda o assunto que o Francisco chegou. Tudo bem? Mas é estranho que esteja gravando, se eu entrei antes
Ela nem estava. Ele está aí. Eu sei. Algum Alexandre, formato o que ela- Alexandre entrou depois de mim. não sei, eu sei que ela tem uma coisa diferente que ela está fazendo pelo celular, que o computador deles estragou. Ela faz o link pelo celular. E eu sei que tem isso de, às vezes, ela ter que entrar depois, mas não tenho certeza se tem a ver. Eu sei que são duas coisas que são diferentes. E aí, Francisco, Tudo bom? preparado para uma nova jornada dos mensageiros? Pois é, eu estava me dando conta desse livro, acho que eu li uns 15 anos atrás. Mas eu dei uma lida. Eu li ele aí agora faz uns 3, 4, sei lá, 6 meses atrás. Achei ele bem legal. Bem legal. E agora vai ter o filme, né? Agora você está tendo? Já saiu o filme ou não? Como é que Não, faz? ainda não. Não, Eles já estavam foi esperando. Eles estavam esperando. Eu acho que eles estavam esperando a passar o Avatar, né? Aí agora... Não, parece que sim. Vou te dizer, eu tô brincando, mas eu li uma matéria no final do ano passado. Sabe o que eles estavam esperando? As eleições. Eles estavam esperando as eleições. Aquela bagunça, sabe? E aí parece que eles não queriam que ofuscasse, entendeu? Ia ficar muito ofuscado com o Avatar, com eleições, Brasil meio... E aí parece que vai vir por agora aí. Eu tinha ouvido falar que ia ser antes de outubro, agosto. Aí eles tocaram no final do ano. Aí agora, não sei se é março. Março, eu acho que vai sair. Aí faz bastante tempo que eles já estavam nessa versão aí, porque eu me lembro, eu acho que em 2016 eu entrevistei o ator aquele que faz o André Luiz Roberto, não me lembro sobre o sobrenome dele, que é confuso, e ele já tinha falado para mim que ia rolar essa sequência com os mensageiros. Imagina isso, eu acho que foi em 2016, no máximo 2017. E aquele que fez o papel do Chico faleceu, né? Aquele... o Nelson Xavier. Sim, esse faleceu. Tá. Mas o Roberto, aquele Prieto, acho que faz o André Luiz. André Luiz. Ele acho que tá É uma nessa época sequência. boa. Se saiu o filme em março, é uma época boa, porque já passou carnaval, passou praia, passou tudo. E é uma época que o pessoal precisa se atualizar, tem muito imposto de renda para pagar, muita coisa. Então, um filmezinho espírita, nesse momento, ele ajuda a manter O Flávio, vamos fazer assim, então, esse prefácio tem que ler, tá? Porque o prefácio ele é marcante porque é uma resposta indireta para o pessoal até da Federação Espírita que contestava o nosso lar, e aí ele dá umas indiretas aí, que eu já li agora o prefácio, e seria bom, então, falar, entra já anunciando o livro, ler o prefácio, e aí depois do prefácio eu comento um pouquinho, e aí a gente começa o primeiro, tá? Tá ótimo, combinado. Vamos lá, Então. então. Já que tu faz para nós a oração, por favor. Sim. Tá, então, pessoal, por favor, fechem os seus microfones. Eu só estava vendo o nosso microfone está falando. Deu? Desligaram? Então, aqui estamos novamente, reunidos para mais um novo livro, Os Mensageiros. Um livro muito lindo, inclusive. Traz muitas lições importantes. Então, com muita alegria vamos começar esse livro, com muita gratidão desta oportunidade maravilhosa. Vamos respirar profundo e suavemente, sentindo o nosso corpo, sentindo o aqui e agora, a nossa presença neste momento. Vamos percebendo, sentindo a presença dos nossos anjos da guarda, nossos guias, mentores espirituais, que se alegram
por darmos continuidade a esse estudo. Vamos nos conectando com toda a egrégora da Casa Lucas de Assis, o mentor espiritual deste grupo, deste trabalho, deste estudo. Vamos nos conectando a todos aqueles que participam desse estudo conosco. Vamos nos conectando a tia Ziza, a querida tia Ziza, a Lucas de Assis, Francisco de Assis. E vamos limpar a nossa mente e abrir o nosso coração para maior entendimento, para que recebamos toda essa lição com muita clareza. Reunidos em nome de Jesus, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ó Pai Todo-Poderoso, que assim seja. Então vamos lá, pessoal, iniciando a leitura e os estudos do livro Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Prefácio. Os Mensageiros. Lendo este livro, que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão, com os velhos conceitos da filosofia, que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento noutro campo vibratório. Ninguém pode trair as leis evolutivas. Se um chimpanzé, guindado a um palácio, encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar, ante o senso dos semelhantes. Daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada. E talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão, que envolve o espírito humano. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Os pelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. A furna ter-se-ia transformado na edificação de pedra. O prado verde liga-se ao jardim civilizado. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos. A lei da herança continua, com ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites. A união de família consanguínea revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldades para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão. Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens
do teor das que André Luiz endereça aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmos. O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas, à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura. A morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução, simplesmente. A maneira do macaco, que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que, após a morte física, mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Naturalmente, grande número de problemas referentes à espiritualidade superior aí espera a criatura, desafiando-lhe o conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida. O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente atraída pela luz imortal. No entanto, o que nos leva a grafar este prefácio singelo não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que correm. Felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. O espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente. Mas, muito mais do que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma, pelo autoaperfeiçoamento. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. E quem observar o nobre serviço de um aniceto, reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica, enquadrada em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que para recebê-la, não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Entregamos, pois, ao leitor amigo as novas páginas de André Luiz, satisfeitos por cumprir um dever. Constituem o relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem junto aos homens, e, acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente e benfeitor generoso em Aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé. Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que, em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Emmanuel, Pedro Leopoldo,
26 de fevereiro de 1944. Pois. A gente vê aí, então, o prefácio do Emmanuel, de uma forma até filosófica que ele tem, a capacidade intelectual de se comunicar indiretamente, dando assim um valor universal para a vontade de expressar aquele momento dele. E o momento qual era esse, quando ele fez esse prefácio? Isso foi em 1944, fevereiro de 1944. Nós estávamos no ápice da Segunda Guerra Mundial. Estava assim num período de degradação moral, o mundo, as notícias nessa época já da guerra já eram públicos, os fatos que estavam ocorrendo, né? A situação horrenda dos campos de concentração que os nazistas impuseram aos judeus e a todos aqueles perseguidos da Segunda Guerra. Nós enfrentamos isso, a sociedade como um todo, e recém havia sido publicado um ano antes o Nosso Lar. E aí os espíritas, aí ele não está se dirigindo ao povo em geral. Os próprios espíritas vinculados à Federação Espírita, que até foi que publicou o Nosso Lar e publicou essa obra também, só mais adiante, bem mais adiante, que ela se distanciou do Chico Xavier. A própria federação, haviam membros na direção que colocavam a dúvida na mensagem do Chico Xavier do Nosso Lar. E aí vem essa obra que dá exatamente a continuidade do Nosso Lar, até que ela tem uma continuidade, que é o próprio André Luiz, tendo a sua desenvoltura já num campo já de transformação moral, e passa novas informações. E aí o Emmanuel, que já havia recebido várias mensagens e que se comunicava pelas reuniões mediúnicas em Pedro Leopoldo, através dos grupos lá do Chico Xavier, ele passando a invigilância de membros da doutrina que colocavam em dúvida a humanização do plano espiritual. Aqueles que achavam espíritas, e muitos até acham até hoje, que o mundo espiritual é de fantasminha, que é de coisa etérea, que a gente vê passando fantasminha e que enxerga, daqui um pouquinho não enxerga mais, e que as pessoas pulam e desaparecem do nada. Quer dizer, há uma confusão mental sobre o plano espiritual que é inadmissível para quem se propõe a estudar a doutrina. E aí esse alerta que faz o Emmanuel, com muita propriedade, inclusive faz um grande exemplo ali, quando ele coloca um chimpanzé. Nós, no plano espiritual, nessa dimensão, como foi o Nosso Lar, como os mensageiros, que a gente vai ver como ele se dá nessas regiões, nos postos avançados, prontos socorros ou áreas de retificação, quer dizer, os postos de regeneração, de retificação, que eles chamam lá, que são os postos de socorro, são as emergências dos hospitais, essas cidades espirituais. Vai pegar aí, nós estamos se referindo a Porto Alegre, onde é que vão os que, numa busca de feridos e sem condição de saúde emergente, vai para o pronto-socorro. Então, é um pronto-socorro enorme, né? E conforme for a localidade espiritual, é isso que ele se refere. Ele é humanizado. Lá há pessoas, tá? Há corpo espiritual, que a gente pode chamar de corpo físico do plano espiritual, e para a gente ver o plano espiritual e achar como ele é realmente, basta passar na nossa frente essa imagem que nós estamos vendo hoje. O plano espiritual é exatamente como nós estamos vivenciando aqui. Claro que inserido ao ambiente que há tudo, há um duplo, há determinada situação, tudo, é o plano mental. Nós também somos plano mental. Onde a gente está habitando, teve uma ideia mental que construiu a casa, o nosso apartamento, o nosso edifício, a localidade. A natureza dispôs da energia coagulada, que é a matéria, e a nosso campo mental, individual e coletivo, conforme a especialidade de cada um e a sua atribuição dentro dessa engrenagem toda, construiu as casas, deu a condição intelectual do desenvolvimento tecnológico que gerou hoje o processo que nós temos de locomoção, que são os automóveis mais aperfeiçoados, e pode ter metrôs, e pode ter isso, e assim também no plano espiritual.
Só que a gente se refere, aí vai ver lá o nosso lar, o nosso lar, então, é mais evoluído. Lógico que é mais evoluído. Nós somos uma cópia piorada do plano espiritual. Onde nós estamos, somos uma cópia piorada. Tanto é que há os relatos, a gente estudou há pouco, voltei, está nos primeiros capítulos, quando o Bezerra de Menezes leva o Figner, junto com outros lá, e leva no mar para receber as energias do mar, e o relato do Jacob de dizer era uma energia e uma visão mais pulsante, mais vitalizada do que eu estava vendo o mar como uma imagem que eu jamais havia visto. Ou seja, no plano espiritual, a cópia é a mais aprimorada do que a nossa aqui. Nós somos uma imagem ofuscada, tá? Que dá não temos a digitalização mais perfeita, e isso é um processo evolutivo. Já somos hoje melhores do que fomos. Tanto é que na época do nosso lar, o nosso mundo, nossas cidades, elas eram mais primitivas que são hoje. Mas também o nosso lar, naquela época, que era mais do que o nosso, também hoje é bem melhor do que esse nosso lar de 1940. Então, para distinguir essas comparações que faz o Emmanuel, é exatamente por isso, é para dar uma resposta indireta às pessoas que ainda tinham, os seguidores da doutrina, de achar que o mundo espiritual é de fantasminhas, é absolutamente igual aqui. E é por isso, essa é a razão principal de que a maioria das pessoas que desencarnam não sabe que desencarnaram. É por isso que as pessoas do outro lado se esquecem da vida aqui como se fosse um sonho, vão desapegando da memória anterior da encarnação, se inserem num mundo quase igual, se readaptando a um padrão vibratório, conforme vai ser atraído a uma área mais organizada ou menos organizada, mais primitiva ou mais evolutiva, conforme o padrão moral de cada um. É essa preparação que ele diz, aproveite enquanto que está na Terra para encontrar esse caminho que nos liga àquela luz que vai nos desapegar desse campo material. O recado é dado ali. E aí é essa reflexão que ele trazer. A nossa proposta é estudar a doutrina e ver o quanto que essas obras devem valer para o nosso dia a dia, para a nossa conduta, para o nosso pensamento, as nossas atitudes. Então, tem que gravar assim, essa situação. É uma continuidade do nosso lado. Tanto é verdade que agora a gente vai dar início aí ao primeiro capítulo. O André Luiz, a gente rememorando lá o nosso lar. Lembra que ele foi a primeira viagem que ele foi autorizado a sair do nosso lar e foi ao lar dele, e lá encontrou a mulher dele, a Zélia, já com outro marido. 5 anos depois, ela contraiu núpcias com outro marido, legítimo, viúva e tal. E esse marido colocou como imposição que os 2 filhos e a filha mais velha, não falassem mais do marido. Tiraram todos os retratos do André Luiz, né, que era o Carlos Chagas, das paredes, e a mulher que estava vestida de um novo sentimento, né, aquela coisa, novas núpcias, e ela aceitou isso. E ele, na visita que ele fez, a primeira, que o nosso lar relata lá, ele ficou muito perturbado. Ele chegou lá e tentava influir sobre as filhas, e havia uma repulsa. Os dois dos filhos, a mais velha, ainda tinha alguma ligação, claro, que por ser mais velha, teve uma convivência com ele, e era mais fácil de ele se comunicar durante a noite com ela. E lá no nosso lado, ele ficou sendo observado nessa viagem dele, e foi dito para ele, olha, tu está indo para um caminho absolutamente equivocado. Ele disse, não, eu estou me sentindo... Ele sentia como se o lar dele tinha sido furtado por alguém e que colocaram uma outra pessoa ali representando uma nulidade de uma figura que ele foi o que foi, né? Então, ele era um cientista, ele era uma pessoa, o provedor da casa, da família, e achava no plano espiritual, mesmo com aquele processo todo que ele teve de readaptação, de servir muito, que ele ficou 1 ano servindo lá nas áreas dos pronto-socorros, lá
nas áreas de retificação, recebendo os enfermos, e ele, como médico, teve toda aquela passagem, que ele foi no Clarence, queria já ser médico. Não, tu vai começar a limpar lá o chão da emergência, tu vai trocar a roupa dos pacientes, vai fazer isso. Ele acaba se adaptando isso, mas quando ele vai na casa dele, ele tem o choque. Só que agora, nos Mensageiros, Nosso Lar 2, ele chega transformado. Após esse ano que ele passou servindo lá, estagiando lá nos postos de socorro do Nosso Lar, ele aprende muito com a Narcisa, que a gente vai ver ali, né, que é aquela enfermeira do Nosso Lar, e ele, quando retorna ao seu lar e encontra sua ex-esposa, a Zélia, e as filhas, os 3 filhos, na realidade, e o Ernesto, que é o novo marido da mulher dele. E ele vai depois, a gente vai ver mais adiante ali, que ele vai promover até ser induzido a praticar o ato realmente de caridade, de amor, servindo em auxiliar a cura desse Ernesto que estava enfermo. Eu acho que é isso aí, a gente pode agora dar seguimento à leitura do primeiro capítulo, mas é importante a gente ver assim, porque esse prefácio ele é fundamental para aquela época, para a doutrina, e para muitos espíritas de hoje que ainda acham que o mundo espiritual é de fantasminhas, que tudo é etéreo, que com um estralo de dedos se faz tudo. Não é assim. A gente pode invocar o campo mental da individualidade ou da coletividade num sentido, isso sim. Mas isso também ocorre na nossa vida, quando a gente tem um clique na nossa vida, que a gente não quer, pelo exercício da meditação, da respiração, de mudar a atitude mental, o que ocorre na nossa vida? Acontece, às vezes, o obstáculo, acontece o acidente, acontece a dor impactante de uma determinada doença ou de um acidente também no campo físico, para a gente se dar conta. Quantas vezes ocorre um acidente que leva a uma fratura, ou isso, uma mudança de comportamento, a gente não dá tempo a meditar. Às vezes, uma fratura de um pé, uma torção de um joelho, do tornozelo, vai fazer com que a pessoa fique um pouquinho mais em silêncio, estabilizado mentalmente para ter uma conexão. E aí, aquela pressa que a gente acha que tem que ter todos os dias para fazer todas as coisas, que a gente fica embaralhando o nosso campo mental, ela vai ser invocada por um outro sentido. E é assim também no plano espiritual. É assim que ocorre, e por isso há essas induções do pensamento, por pulsos de energia, é nesse sentido, e não daquele de achar que tudo, reconstituindo isso, e curando, então, falando, não é curando, dando um comando de cura. Se é a fonte da luz não se conectar, mudando o seu comportamento, só há um caminho para a cura, é a mudança do comportamento mental, de se reharmonizar com o perfeito. Porque o que faz a gente ser perfeito nas nossas funções é a sintonia com a perfeição. E não é uma individualidade que está à margem do universo. Cada um de nós tem suas células, os seus órgãos, a necessidade de ser harmônico com o perfeito. As imperfeições são decorrência de comportamentos. E aí, claro, a pré-existência da alma vai nos explicar uma série de coisas. Vamos tentar, então, fazer a leitura do capítulo 1, depois a gente volta para comentar. Vamos lá, então. Capítulo 1 do livro Os Mensageiros. Renovação. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou-me o espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração, mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação
no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a feição do caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental, à maneira do alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. O alvião quebrara a colcha de antigas viciações do sentimento. Libertara-me. Expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita. E comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar, quanto estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como um intruso que modificara os meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Compelido a destruir os meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas do que as dos meus interesses isolados. Conquistava, pouco a pouco, o júbilo de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam aos meus olhos extraordinária significação. A colônia espiritual, que me abrigara generosamente, revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. A vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes. Até então, viver em nosso lar como um hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. A conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. Aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Mas agora perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmeras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes. Não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados. Desejava saber em que lhes poderia ser útil. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia.
André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembra-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal após o abandono de suas criações caprichosas. Mas reconheço que ao lado das rosas do júbilo, desfrutando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. Não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava-me o espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio quanto às situações da natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões, porém, não possuía mais o lar, a esposa, os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. Vendo minhas lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou: encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais do que repositório de ensinamentos comuns. Mas quando se lhe despertam sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência à medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino, já que você pressente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. E conhecendo o meu temperamento de homem, amante do serviço movimentado, acrescentou generosa: você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras, onde me preparo por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio deve você aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na terra, nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados, todos eles, por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta? Antes que pudesse agradecer o alvitre valioso, Narcisa foi chamada ao interior das câmeras, a serviço, deixando-me inominado por esperanças diferentes de quantas abrigara até então, relativamente às minhas tarefas. Final de capítulo. É importante assim, até frisar o que foi dito até no prefácio, né? Que toda essa obra aí, Os Mensageiros, ela se deu durante uma semana. Um relato que ocorreu durante uma semana de atividades do André Luiz, do que ele viu, do que ele vivenciou, e todas essas comparações.
Quer dizer, foi uma semana decorrido um ano depois de concluída a obra Nosso Lar, que ele passa a ter um vínculo com a família dele de uma forma diferente. Ele até então fazia visitas e se perturbava. Cada visita, cada vez que ele saía do Nosso Lar e ia na sua família antiga, ele até não piorava, mas ele vinha com vibrações negativas, densas, né? E ele passava lá no Nosso Lar por passes fluídicos e o tratamento, porque diziam, olha, cada vez que tu faz essa visita, tu vem perturbado. E ele conseguiu vencer, essa é a mensagem desse livro, ele se transforma num protetor da família dele. Ele passa a ir lá, dando auxílio a cada um dos seus membros e tem um sentimento verdadeiro de amor universal, de amor crístico, de enxergar cada um não como a sua propriedade, a sua esposa é sua propriedade, os seus filhos são seus filhos, e sim como irmãos. Ou seja, ele consegue vivenciar na plenitude aquele sentimento que é o que cada um de nós tem que alcançar um dia e vai alcançar. Que esse é o caminho nosso da evolução. Nós temos um sentimento de afeto, de irmandade, né, crística com alguns relacionamentos nossos, que coincide com os outros relacionamentos, né, essa parte sedutora, essa parte, muitas vezes, de admiração por outros componentes, mas o sentimento de irmandade nós temos com algumas pessoas, uns mais, outros menos. Mas esse sentimento mais amplo de poder servir e ter prazer em servir, nós ainda vamos alcançar. Em relação a alguns, talvez um que outro já tenha alcançado. Só que a barreira que nós temos, a fronteira entre o querer também, muitas vezes, sem perceber, a gente quer achando que é propriedade nossa esse relacionamento. E isso que a gente tem que se desvincular. E já só por esse capítulo já se consegue perceber o quanto que a gente não pode ficar aprisionado a esses sentimentos nesse sentido, né? Conseguir viver naquele outro sentido, respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Cada um tem um tempo da sua modificação. Nós não temos o direito, muitas vezes, de perceber o que possa ocorrer. Imagine se a espiritualidade superior, sabendo que se a gente seguir determinado caminho, fosse interferir na nossa vida, o que seria o tormento para cada um de nós? A gente não percebe muitas vezes. Olha lá o exemplo do chimpanzé, que ele quis dizer, ele pode visualizar e se adaptar no palácio, mas não consegue, se ele fosse transmitir para os seus semelhantes o que ele estava vivenciando, ele não tem capacidade racional de descrever aquilo para os seus semelhantes. Assim como cada um de nós. A gente, em relação uns aos outros, nós temos uma trajetória evolutiva que, naquele ponto, a gente possa estar mais à frente do que aquele que não tem a compreensão. Isso é muito difícil. Esses dias ainda fui conversando com certa pessoa que aí me disse, eu estou frequentando uma igreja, essa ou aquela, desses pentecostais aí, mas não dessas mais conhecidas, uma outra. E eu disse assim, será que não é um dissidente do grande lá, do grande lagartão? Não, acho que não, mas olha aí as incidências, aí dizer essas coisas do dar de graça recebeu, aquela coisa de usar o Deus, aí eu estou dizendo assim para ele, se puder questionar lá, pergunta a questão da pré-existência da alma e para onde nós vamos quando nós morrermos ou desencarnarmos. Só por essa visão deles, eu quero ver, sabe o que eu penso e tal. Mas aí depois, fui me dando conta, não adianta, ele estava envolvido pela persuasão do vendedor de ideias, vendedor do evangelho, das ideias que conseguiu até gravar, né, decorar das escrituras e adaptação para suas carências interiores neste momento. Então, é muito difícil. Aí se torna uma pessoa impertinente. Depois eu fui me dando conta, assim, devagar, trocando de assunto e deixando. Não adianta ir uma trajetória. Claro que a gente vê assim, mas não é possível. Pessoa com uma determinada bagagem intelectual e tudo, aí está indo agora para esse caminho. Me conhece, sabe, todos os meus princípios. Já viu, conversamos muitas vezes sobre espiritismo.
Mas o Espiritismo conseguiu tocar o coração, talvez a incompetência nossa de tocar o coração desse cara, e aí conseguiu ir por um vazio existencial ser preenchido neste momento por aquele pastor. Agora, quem sabe lá, que é uma pessoa instruída, daqui a pouquinho fica uma ramificação dessa igreja, porque eu pensei assim, pô, vai, ele tem capacidade intelectual, daqui a pouquinho é absorvido por isso aí, vai ser um multiplicador dele, mais um pastor que vai sair a fazer outra igreja, e assim vai. Isso é uma situação que é difícil de compreender, porque a gente tem uma tendência a querer, né, compartilhar com os outros e está vendo que a coisa está indo para um caminho, mas eu tenho que interferir. Algumas coisas assim, na educação, com os filhos, uma coisa. Agora, a gente não vai mudar a atitude dos filhos. A gente pode dar um determinado caminho, moldar um determinado sentido, porque tem muita gente boa que sabe educar, e aí o filho se desregra por um outro caminho, alguma coisa. Agora, chega um momento que é o livre-arbítrio. E é por isso que a espiritualidade superior, ela, depois daquela idade da pós-adolescência ali, ela vai liberando espiritualmente aquele espírito que poderá receber as investidas do plano inferior, e pode ocorrer, mas vai ser o fruto do quê? Do seu livre-arbítrio. É lógico, o ambiente facilita, o ambiente, a educação, as referências para a individualidade, elas importam muito, mas também isso está num outro cabedal, tá? Do porquê que nós viemos naquele meio. Se o meio é adverso, eu já vi pessoas sendo, quer dizer, nascendo e convivendo com pessoas absolutamente desregradas e tudo, e são grandes profissionais hoje. Eu fico assim, como é que pode esse filho do fulano e até não tem pai reconhecido e num ambiente absolutamente incompatível assim, com os bons princípios, e deu certo. E aí vai ver assim, pô, mas é espiritual a questão, assim como há espíritos que vão, né, ter a condição de ser criados, né, nascidos num ambiente mais harmônico e tudo, e não adianta, tem situações que são adversas. Isso leva a uma determinada tristeza, uma determinada incompatibilidade, o pai, as pessoas, é lógico. Agora, tem que ter uma situação que a fronteira disso, nós não temos o direito de interferir. E também não há razão de nós nos distanciarmos da felicidade por esses atos. A gente vai, então, vamos pegar um exemplo que já várias vezes se falou, a Matilde em relação ao Gregório, lá no Libertação. Quantos anos ela tenta se aproximar? Agora, pergunte para a Matilde, ficasse infeliz porque o teu filho estava lá liderando as trevas durante séculos na Inquisição e se libertou depois de 500, 600 anos? Ela vai dizer, não, a felicidade é um estado que ela estava em relação àquele fato triste. Tanto é que se empenhou para a libertação do seu filho, séculos depois. Da mesma forma, nós não vamos tornar nossa vida infeliz, o nosso estado de infelicidade com o universal, posso estar triste com a situação individual a qual está inserido, e momentaneamente a gente passa pelos altos e baixos, agora tem que se superar. Senão, a nossa vida bastava ter um ponto negativo e que a nossa derrocada estava já instituída pelos tempos, né? Queria falar o que eu ouvi? Não, eu queria te perguntar, assim, me surgiu essa questão aí que tu estava falando aí, né? Das questões assim não só a pentecostal, mas na questão das religiões e das doutrinas, né? O que a gente tem que muitas vezes fazer, Francisco, para que a gente não se torne uma pedra, né? Ou chato, né? De plantão. Eu vou usar esse chato, que a gente tem até o eco chato, assim, aquele que tudo é ecologia e qualquer coisa que tu fale é ecologia. Então, assim, porque tu não vira o chato religioso ou o chato da doutrina, o fanático, aquele que tudo que venha de assunto, a gente tem uma resposta automática, ou espírita, ou hinduísta, ou o que seja, né? Esses são alguns cuidados que a gente tem, né, que ter, né? Assim, como é difícil a gente conseguir fazer esse filtro, muitas vezes, né? Para que não canse todas as pessoas que estão do nosso lado,
E muitas vezes a gente acaba se tornando um instrumento, né? Eu vou falar do espírita, assim como nós, mas a gente acaba se tornando um instrumento que as pessoas se afastam, porque muitas vezes a gente acaba virando assim, tudo tu tem uma argumentação do evangelho, entendeu? Então eu fico muitas vezes assustado com isso, né? A situação ela não é simples, né, o Kiko? Isso aí é uma questão meio complexa e subjetiva, muitas vezes. Tem os dois lados. Por exemplo, eu tenho assim, eu já tinha decidido assim, que eu não ia tocar nesses assuntos em ambiente de confraternização. E às vezes é incrível como atrai, né? Porque aí o ambiente tem confraternização, bebida, alguma coisa, sempre tem um familiar conhecido e quer tocar nesse assunto, que ele tem as suas dúvidas, as suas impressões. E às vezes é uma coisa assim bem meio fora. E aí, nesse ambiente, aí começa, eu já tinha jurado que eu não ia fazer isso, mas às vezes tem coisa que é tão insistente que a gente acaba falando. Aí, para um terceiro, aí você está te referindo, para um terceiro passa a ser talvez um assunto chato, até porque ele tem outras convicções, né? E às vezes até tem pessoas que são até agressivas, né? De querer, não. Aí tem coisas que aí ficam assim, dentro da agressividade existe uma colocação tão absurda que a gente já tem até a resposta essa coisa de, então o pentecostal já diz pré-existência da alma, quer dizer, eles acreditam no quê? Não tinha vida antes dessa vida e depois é o sono eterno, até que haja o juízo final. A gente vai ver nessa obra aí que tu lesse há pouco, deve ter aí um capítulo que vai falar daqueles enfermos que estavam num posto de retificação lá, num posto de socorro, gente estava dormindo lá, vinculados a essas igrejas e que não acordaram. Alguns ficam dezenas de anos dormindo, até séculos, existem alguns casos, porque acreditaram que a morte é o sono eterno. E não pode acordar, porque se acordar é o demônio que está te despertando. Tu é que está vivendo um processo absurdo. Então, enquanto eu estiver dormindo, eu estou condicionado a aceitar a parte que aí vem Deus e vai chamar o juízo final. Então, tu vai ser educado e vai acender o reino de Deus. É assim que esses, né, a grosso modo, é assim que eles pregam. Agora, essas conversas que a gente tem, às vezes, em meio de amigos, familiares, elas são difíceis. Não são porque não, é impossível, já num grupo espírita como o nosso, pegar uma unificação de um pensamento, o grau de conhecimento, de leitura, de compreensão dos fatos já é difícil. Se a gente fosse reunir a casa Lucas de Assis, olha, tem gente ali que talvez não saiba nem 5% do que a gente está discutindo aqui. E está lá, está trabalhando e tudo, mas tem outra vertente, né? E aí está, é servir, eu acho que vale esse processo, talvez tem que cuidar com esses crescimentos sem ter um determinado aprendizado. Eu acho que o conhecimento teórico ele é fundamental para poder compreender a prática. Senão fica uma coisa desordenada e acontece, às vezes, um fenômeno que possa ocorrer que ele não é persistente, aí a incompreensão e a confusão mental vai fazer com que essa pessoa procure não saber e aí se torna o quê? Um dos vícios da Igreja Católica. É dogma, não se discute, deixa assim, serve, porque saber como fazer, se pegar uma pessoa... seja a doutrina que for, faz assim, 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 o resultado é esse, esse, esse. Não pergunta por quê. A doutrina é exatamente o contrário. Isso que tu está dizendo que pode se tornar chato, mas às vezes é necessário. Ela tem explicação para tudo. A ciência e a filosofia vão encontrar todas as respostas. Olha agora, nesse prefácio memorável que o Emmanuel, de forma filosófica, deu uma resposta aguda para aqueles que estavam investindo na federação, nos conselhos doutrinários, de tentar colocar em dúvida a obra do Chico Xavier. Inspirados por quem? Lá de baixo, das trevas. E não é coisa da igreja, na doutrina. Não é coisa da Inquisição. Na doutrina, tentaram colocar em dúvida a obra do Chico Xavier, que veio através do André Luiz, que não era do André Luiz, não era do Chico Xavier, não é do Emmanuel, são espíritos crísticos que organizaram, após a revelação da doutrina espírita pela codificação do Kardec, o mesmo Kardec que volta com o Chico Xavier, e esses espíritos crísticos organizaram esses assuntos todos no plano superior, e de lá chegou a determinação de como seria, e os atores seriam escolhidos de acordo com o livre-arbítrio de cada um.
Não foi o André Luiz, tu está escolhido, tanto é que ele veio lá de baixo, ele teve no umbral, mas aquela experiência dele, a vontade de servir, ele passou a ser instrumento de uma obra divina. Como cada um de nós, essa história, nós vamos ver nessa obra também, tem aí uns capítulos para diante ali, dos médiuns que fracassaram e daqueles que se prontificam lá nas escolas a reencarnar como médium. Tem lá, quem sabe, alguns desses aí não fomos nós também no passado. Quem sabe nessa a gente não venha fracassar. Quantos do nosso lado possam fracassar e tinham uma grande virtude? Quantas pessoas que a gente conhece que têm mediunidade e que respondem para nós com medo? Não quero falar sobre isso. Eu nem posso falar, chego perto. Eu vejo. Já conheci pessoas, não fico nem perto de ti, porque começa a falar essas coisas, começo a ter isso, e na noite eu sonho com isso, com aquilo. É um chamamento, é um reencontro com a sua proposta antes de encarnar, e a pessoa repulga, ela quer criar uma carapaça para que aquela mediunidade, aquela antena psíquica não se conecte. E o clamor da espiritualidade é que ela vai ver depois que provavelmente essa antena estava pronta para servir, porque mediunidade é para servir, não é para se locupletar. A mediunidade, essa desviada que leva aí ao mercantilismo, que leva ao espetáculo circense, olha, está no prefácio ali também, aqueles que procuram o quê? O grande espetáculo com a mediunidade. A nossa mediunidade ela deve ser para servir, de uma forma simples, mas compreender o fenômeno. E onde não compreender, procurar estudar. E onde tiver confusão, pede auxílio ao plano espiritual durante a noite. Vamos ter conversa espiritual sem perceber, sem se lembrar, mas no outro dia vai dar o clique. Aí vai estar lendo uma coisa, conecta com a outra e tal. Eles ajudam, eles aplaudem do outro lado. Eles, era isso que eu estava esperando de ti, mas porque demonstrou vontade. Poder da vontade é o livre-arbítrio em sintonia com a lei de causa e efeito. Isso a gente tem que aprender a fazer. Obras como essa, quando a gente se prontifica a estudar, é ver essas minúcias, é ver esses detalhes que estão aí no livro. Às vezes passa um parágrafo e tem uma grande ideia que às vezes passa desapercebido. Por isso que cada um, se for reler o livro, uma obra, 2, 3, alguns contam que leram 2, 3 vezes o Nosso Lar, cada uma que eu encontrei tem coisas novas. Hoje eu estava ali vendo essa parte aí do mensageiro, e fui lá, porque eu não tenho mais livros físicos aqui, buscar no Nosso Lar, eu olhei por cima, assim, tá essa parte aí do marido, que ele foi visitar lá, o Ernesto, que era o segundo marido, e a Zélia, que era essa esposa e tal, eu estava, mas era mesmo, e aí estava ali alguma coisa a mais que eu li, que eu não tinha quando li, quando estudamos até essa obra, teve filme, teve tudo, e estava ali, são alguns parágrafos que abrem uma grande ideia e se conecta com uma outra situação. Então, isso a gente tem que aprender a fazer e é um processo. Neste processo, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio das outras pessoas, o momento de cada um, procurar não insistir, quando tu fala aí, para fazer aquele papel do chato na visão dos outros, não insistir. Agora, no que for perguntado, dizer. Agora, às vezes, olha, as trevas, elas atuam. Alguém pergunta, tem interesse. O terceiro que está ouvindo está sendo intuído a zombar, a dizer alguma coisa, para começar a ridicularizar, para irritar, porque a hora que a gente se irrita, a gente perde a sintonia vibratória e entra em conexão com quem? Com aquele obsessor. Aí a conversa edificante que estava tendo aqui na frente, ela passa a ser um fluido denso com um terceiro, e aí, às vezes, acaba naquele mal-entendido, e aí, daqui a pouquinho, vai aparecer um quarto, que ainda vai te botar o dedo na cara e vai dizer assim, e aí, tu, espírita, te irritando facilmente, tu não tinha que ser não sei o quê, aí começa aquelas coisas. E aí eles invocam um passado nosso, né? Que essas pessoas, elas gostam de pegar 10 anos para trás, 20 anos para trás, mas tu fizesse tal coisa. Eu uma vez ouvi, mas eu te conheci no carnaval, 20 anos atrás, 30 anos, e tomava 1 litro de uísque numa noite de carnaval. E eu disse, sim, foi uma fase. E aí? Não nego esse passado, mas sei o que acontecia ali. Hoje sinto o que era. Agora,
Se fosse novamente hoje com essa cabeça, lógico que não faria. Agora, naquele tempo foi importante, assim como outras e outras e outras coisas. E coisas que nós vamos levar para o além-túmulo e que lá naquela hora, quando chegar, como já apareceu lá o irmão Jacob, aquele tribunalzinho com os conhecidos, que ele começa a colocar todos os seus defeitos, talvez a gente não tenha ainda preparo para isso, nós estamos um pouco longe disso, porque tem coisas que, se a gente for expor do que já fez, ou que já sentiu, ou que já disse, que a gente, em relação a algumas pessoas, a gente não está ainda preparado para isso. Esse é um processo. Isso que atormenta. A gente não pode também se atormentar a ponto de impedir esse caminho de sublimação, de crescimento espiritual. Estava falando aí há pouco, então, o André Luiz, que atendeu lá na retificação e tal, e a gente vê, eu vejo assim, eu trabalhei muitos anos, 30 e tantos anos em hospital, em área de administração de hospital. Vivi muito em emergência, em plantão, em emergência lotada e sem leito, aquelas coisas do sofrimento, SUS. Eu via muitos médicos, enfermeiros, assim, sabe o que é entrar áspero numa área de atendimento? Vai entrar de mal com o mundo, irritado, já cansado, e ia jantar, não voltava, e a emergência, reclamação, e aí vinha a ouvidoria, e tudo. Isso tudo vinha para a administração. E eu entrava, às vezes, nessa sintonia e ficava irritado. E aí eu tenho que agradecer, assim, que foi dessas obras, não me lembro qual, que eu provavelmente tenha sido essas do André Luiz, e que eu comecei a me dar conta, mas não é possível entrar nessa sintonia vibratória, isso aqui é oportunidade, que até depois fui ver em determinada sessão, espírito, manifestação, olha, tu é de graça que acabasse na área da saúde, tu fracassasse nessa área da saúde sendo um provedor de saúde. Hoje tu vem coordenando vários, tu tem o poder de modificar vários. E a mensagem que eu me lembro, que até veio para um espírito numa outra casa, lá, muitos anos atrás, e foi assim, no sentido de fazer a coisa com prazer. A partir daquele dia, eu comecei a me policiar, assim, não, entra aqui, está lotado. É a primeira coisa, as pessoas querem carinho, querem uma atenção, um olhar, registrar o seu problema, vamos tentar. Então, todas as vezes, quando estava assim, lotado, não tinha leito, é de conversar e chegar com um jeito também dos médicos, alguns talvez ser um pouquinho mais enérgico, mas sempre tendo aquela coisa do servir. Olha, se modificou, a partir dessa fase aí, depois até, com o tempo, aí você, começasse a seguir o espiritismo, tá, tu tá diferente, tu tá muito mais paciente, antes tu era mais ácido, qualquer coisa era dando na cara, tá. Acho que sim, lógico. Agora, se não for para ser assim, queria o quê? Que continuasse aquele homem velho, aquele outro? Aí esses que vão jogar na cara, querem o quê? Que continuasse a ser aquele que eles ficam te acusando, ou aquele que bebia, que estava no carnaval, que estava isso e tal, e festa, ou aquele que dizia a verdade, a sua verdade na cara dos outros, custasse o que custasse, mas não deixava sem resposta. Isso é crescimento espiritual. E isso, lá do outro lado, nem todos aqueles que foram ofendidos e que participaram dessas outras coisas vão estar preparados do outro lado para ver essa transformação e vão fazer acusações. Vão tentar baixar o padrão vibratório, dizer 3, 4 coisas sintonizadas com o passado que ofusca, né, o campo mental e aí entrar em sintonia. Aí por que vale o estudo? Aí, então, vai lá o irmão Jacob, quando ele foi acusado pelos seus obsessores, aqueles que ele tratou. Então, vai ter espírito que talvez estava lá assistindo uma palestra nossa, dizendo isso e aquilo, e eu sabia de tal coisa. Eu quero ver aqui, vou dizer para todo mundo o que tu já fizesse. Isso para nem querer colocar outras enganações para trás. Mas aí é perguntado o seguinte, o que seríamos há 300 anos atrás, há 1000 anos atrás? Nós éramos aquela sombra da humanidade, da civilização humana. Nós estávamos lá por ação ou por omissão. Então, não tem aquela pretensão de achar, eu vim lá depois. Tem alguns que são pretensiosos, alguns espíritos, eu vim de cima, eu vim de Soma,
Eu vim voando, eu sou um anjinho, eu vim aqui, estou nas minhas últimas, aqui nesse plano. Eu escuto, às vezes, de espíritos, eu estou nas minhas últimas, eu sei que eu já estou subindo. Então, essa fascinação que é tomada por alguns, a gente tem que relevar, e relevar sem mudar os seus propósitos. O propósito de cada um de nós é de encontrar o caminho da evolução, procurar ser a cada dia um pouquinho melhor. Não perder o encantamento pela vida. A vida, a natureza, elas têm que ser contempladas. A gente tem que ter um tempinho por dia. Tá aí eu aqui no campo, no mar, olhar para esse mar, olhar para a mata, olhar para a natureza, para o sol, para o vento, para a chuva, contemplar a natureza. Essa é a natureza que já estava aqui na formação do nosso mundo, dessa nossa escola planetária, que por milênios serve de abrigo a cada um de nós a evoluir. Essa é a nossa escola. E o contemplar essa cópia mal feita que nós enxergamos e contemplar aí o que é a sintonia com o perfeito, que é Deus. Isso a gente não pode perder isso com o nosso estresse do dia a dia, com as nossas preocupações, com determinadas dores, obstáculos e dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Tem um momento de contemplação, exercício respiratório e se sintonizar com esse perfeito. Isso a gente tem que aprender a fazer por hábito todos os dias. Não é possível a pessoa não ter alguns minutinhos para isso. Contemplar a natureza que é perfeita. Eu acho que já passou do tempo agora, nós vamos então encerrar o nosso grande momento de gratidão. Gratidão ao plano espiritual superior, a Jesus, o nosso mestre incomparável. Agradecer a ele e a todos os nossos orientadores, espíritos amigos que nos inspiram a gente seguir esse caminho. Nós estamos agora redirecionando para uma nova obra que temos a certeza que veio bem do alto, com instruções do Altíssimo, para que cada um de nós tivesse a facilidade de decifrar este mundo invisível ao qual está inserido na realidade universal, que é o plano espiritual. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. É isso aí, pessoal. Então tá, Francisco, obrigado. Eu Vamos agora ver. até